Olá, meus amigos, estou aqui com o nosso futuro deputado federal, Sandro Avelar. E aí eu tenho algumas pautas para perguntar. Ele foi nosso secretário de segurança, do último governo do Ibanez. E, primeiramente, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua vida pregressa, antes de ir na política, para começarmos a entrevista de fato. Por favor. Vamos lá, eu sou Sandro Avelar, nasci em Goiânia, em 69, e vim para Brasília com alguns meses de idade. Morei em lugares diferentes, morei na Asa Norte, morei na Asa Sul, no Parkway, no Parque Sul, agora no Noroeste, e sempre circulando muito pelo Distrito Federal, primeiramente na condição de delegado de Polícia Federal, mas também na condição de secretário de Segurança, onde eu tive a oportunidade de me envolver muito com todas as regiões administrativas e poder trabalhar com cada uma das regiões administrativas. Eu acho que esse trabalho com as forças de segurança pública, envolvendo também a comunidade, um respeito muito grande aos conselhos, conselhos comunitários de segurança, a gente conseguiu fazer um trabalho que o resultado foi, para a nossa honra, pela primeira vez na história, o Distrito Federal figura como o estado mais seguro do Brasil. São números oficiais do Ministério da Justiça. Então, muitas pessoas achavam que isso fosse impossível, que tinha determinados estados, como por exemplo Santa Catarina, que era impossível ter mais segurança do que naqueles estados. Mas a gente conseguiu ultrapassar e hoje nós somos o estado mais seguro do Brasil, graças a esse trabalho. E a gente quer agradecer, então, àqueles que fizeram com que esses resultados acontecessem, que foram, entre tantas carreiras distintas, aquelas vinculadas às forças de segurança, se empenharam muito para que a gente conseguisse alcançar esse resultado. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor quais foram os investimentos da Secretaria de Segurança Pública do DF nas polícias civil e militar, e quais os resultados benéficos mais notáveis para a população do DF como um todo, no período de 2023 a 2026, que o senhor foi o secretário. Eu acho que a gente chegou no Distrito Federal num momento difícil, depois do 8 de janeiro, existia uma preocupação muito grande de como é que reagiriam as forças vinculadas à Secretaria de Segurança Pública em virtude da exposição que a gente havia sofrido no 8 de janeiro. Mas acho que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o Detran, a Polícia Penal, todos fizeram um trabalho muito forte, com muita responsabilidade, e a gente não só saiu daquele momento difícil com a cabeça erguida, como a gente conseguiu entregar os melhores resultados da história do Distrito Federal para a nossa população. O senhor poderia nos falar um pouco sobre o DF Mais Seguro, o programa Mais Seguro DF de 2023? O programa Segurança Integral, DF Segurança Integral, é um programa que traz essa mentalidade de aplicar o artigo 144 da Constituição Federal, que diz que segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, com essa mentalidade, a gente procurou envolver diversas áreas de governo, procuramos envolver também e convidamos diversas vezes para poder conversar e formular políticas conjuntamente, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Poder Legislativo, com outras áreas do Poder Executivo, mas sobretudo também a comunidade, a população civil, a sociedade organizada através dos conselhos, através da OAB e com a participação muito forte da imprensa, com quem a gente sempre teve uma relação de muita transparência e muita cooperação. E em 2024 tivemos o DF 360, um excelente trabalho de autoria do senhor, que investiu mais de 14 milhões de reais nesse programa de monitoramento, E eu gostaria de saber do senhor um pouco mais sobre esse grande feito. O DF 360 é a realização de um sonho. Não bastava que a gente adquirisse câmeras que tivessem tecnologia para poder fazer reconhecimento facial, monitorar todo o Distrito Federal. A gente foi muito além disso, além de entregar câmeras de monitoramento em todas as regiões administrativas do Distrito Federal,
sendo que a última foi água quente, até então era a nossa região, era a nossa caçulinha, então a gente entregou em todas as regiões, né? No final entregamos também água quente, mais 16 câmeras, mas não só câmeras da Secretaria de Segurança, agora com o DF-360 a gente muda a mentalidade, a gente passa a fazer monitoramento também usando câmeras da saúde, da educação, câmeras privadas instaladas pela própria comunidade, nos comércios, na área rural, e com isso a gente saltou de 1.600 câmeras para já 13 mil câmeras que estão à nossa disposição. E além de tudo isso, passamos a ter acesso aos bancos de dados da Polícia Civil e do Detran, para que quando aquela imagem é captada, a gente saiba quem é aquela pessoa, né, e acessando diretamente os bancos de dados da Polícia Civil e do Detran, a gente sabe se aquele veículo está sendo procurado ou se aquela pessoa está sendo procurada, como muitas vezes já tem mandado de prisão expedido. Né? A gente, inclusive, já efetuou centenas de prisões baseadas nesse programa, baseado nessa tecnologia que a gente trouxe para o Distrito Federal. Puxando o gancho para esse assunto, né, de câmeras, muita gente fica questionando de polícias que usam ou não usam, e aceita a ideia de policial usar câmeras nas operações. Mas, no caso, por exemplo, eu sei que não é a pessoa de ensino, muita gente questiona também. Você também seria a favor dessas câmeras na área de ensino também? Para mostrar o que os professores estão ensinando para os nossos alunos? Se estão agindo corretamente? Eu acho que a nossa mentalidade aqui não é de policiar campos ideológicos. A nossa mentalidade é fazer segurança pública. Então, a gente utiliza as câmeras nos corredores das escolas, as câmeras nos corredores dos hospitais, né, para impedir a agressão, eventuais ataques, né, a profissionais da área de saúde, da área de educação. Usamos também as imagens geradas pelas câmeras que estão nas regiões externas mais próximas, tanto dos hospitais quanto das escolas públicas. Enfim, o objetivo é sempre trazer cada vez mais segurança para a população. Tá certo. Em 2025, houve uma queda significativa em vários crimes. O senhor poderia nos falar um pouco sobre essa queda, da diminuição dos delitos, e o que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública do DF para essa redução? A gente tem se esforçado muito em monitorar os números e tomar iniciativas cujo reflexo repercuta diretamente nos números contra a criminalidade. Então, por exemplo, uma medida que nós tomamos e que o resultado foi muito rápido e muito positivo foi determinar o fechamento das distribuidoras de bebida após a meia-noite. Isso foi muito importante porque estava havendo muita algazarra, som alto, confusão, briga, garrafada, facada, e muitas vezes isso, inclusive, levava à consumação de homicídios e outros crimes muito graves, que com o fechamento das distribuidoras de bebida após a meia-noite, isso deixou de acontecer. Então, nós respeitamos o direito do comerciante de trabalhar, ele pode ter a distribuidora aberta das 6 horas da manhã até a meia-noite, que é um horário muito plausível, muito razoável para que ele possa, então, exercer o seu livre comércio, a sua livre atividade comercial, mas após a meia-noite é preciso que a gente se preocupe com o sossego da população, com o descanso da população, e o fechamento das distribuidoras de bebida após a meia-noite provocou também a redução muito drástica dos números da violência, né? Ou seja, os resultados são muito positivos, e essa redução ela mostra que a gente estava certo, né? E a população se mostra agradecida com essa medida que nós tomamos. E nessa excelente gestão que o senhor fez até esse ano, né? Antes de sair candidato como candidato, eu queria que o senhor falasse de 2026 sobre as ações estratégicas de policiamento ostensivo, lançamento de ferramentas de dados e novas normativas operacionais. Pode ser meio confuso para quem lê e pesquisa, mas eu queria que o senhor resumisse como é que foi. A gente está sempre procurando atualizar a nossa forma de fazer segurança pública. Então, a distribuição, né, dos nossos equipamentos humanos, né, ou seja, dos nossos efetivos, das corporações, isso tudo, para a gente poder fazer essa distribuição, a gente leva em consideração as chamadas manchas criminais, aqueles locais onde a criminalidade está mais acentuada, né, para que a gente pudesse então ter os policiais nas ruas. Vários concursos foram realizados, a gente reforçou tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, com quadros que estavam bastante defasados. A gente fez vários concursos ao longo do último governo. Isso aí fez com que hoje
nós possamos ter policiais nas regiões onde mais eles são necessários, mas a gente não se limitou a preocupar só com os concursos, a gente também adquiriu tecnologia, adquiriu câmeras, né? A gente conseguiu ampliar essa mentalidade de participação da população. Então, isso aí tudo fez com que os resultados aparecessem. Então, os números da criminalidade, que foram bastante reduzidos no Distrito Federal, são números que se devem a todas essas políticas que foram adotadas e que a gente se orgulha de ter tido a participação da comunidade e de vários representantes da sociedade civil. Certo. E o senhor poderia falar um pouco sobre um outro excelente programa, que foi o Viva a Flor, e a atuação da Secretaria Pública de Segurança no combate à violência doméstica? O Viva a Flor é um programa que a gente procurou expandir muito, inclusive hoje a gente entrega nas próprias delegacias de polícia um equipamento que é entregue nas mãos daquelas mulheres que vêm sendo vítimas de violência, né? Independentemente de ter que passar pelo Judiciário, pelo Ministério Público, a gente já entrega na delegacia de polícia para poder dar mais celeridade a essa atuação. E depois o Ministério Público e o Poder Judiciário também são informados, né, para que todos nós juntos possamos fazer esse trabalho de trazer cada vez mais segurança às mulheres do Distrito Federal. E é um programa que é exemplo no resto do Brasil. O único estado da federação que entrega diretamente na delegacia, ou seja, a segurança da mulher já é entregue na delegacia, ela já sai da delegacia com a medida efetiva de segurança, com o equipamento que nos ajuda muito a fazer o monitoramento de onde é que está aquela mulher, com equipamento de GPS e tudo mais, e que permite também a mulher acionar as nossas forças de segurança diretamente. O único lugar do Brasil que já faz isso é o Distrito Federal, e a gente se orgulha de estar sendo um exemplo o resto do país. Se o senhor for eleito, o que faria para combater o tráfico de drogas no DF, no entorno, e que viu efeito dominó, efeito cascata, por exemplo, o tráfico de drogas, né, acaba fazendo com que mais gente, mais mendigos morem na rua e cometam mais delitos, né? E eu gostaria de saber se o senhor poderia ser feito. Eu acho que nós temos que fazer vários projetos que melhorem a segurança pública, não só do Distrito Federal, mas de todo o país. Por exemplo, a criação de vagas em presídios é absolutamente necessária. Você tem que ter vagas nas escolas para que as crianças tenham lugar para estudar, mas aquelas pessoas que hoje já cometem crimes e que muitas vezes ficam em liberdade porque, diante da inexistência de vagas nos presídios, eles acabam sendo beneficiados por conta dessa falha, né? Então é preciso que se crie também vagas no sistema penitenciário. E é preciso que o preso trabalhe, o preso tem que trabalhar. Quando ele trabalha, ele não está com a cabeça vazia é a oficina do demônio, né? A gente sabe que o trabalho ele dignifica e o preso tem que trabalhar, inclusive quando ele trabalha, para cada 3 dias trabalhados é um dia menos de cumprimento de pena. Isso aí ajuda a sociedade que, inclusive, ele trabalhando e produzindo seus próprios alimentos, por exemplo, produzindo as roupas que ele veste, o sistema fica muito mais barato. Hoje é preciso que a gente invista nisso e faça com que seja barateado os custos do sistema penitenciário, cujo dinheiro é provido pelo cidadão que paga impostos, né, e muitas vezes é prejudicado por aqueles crimes que acontecem e ainda é obrigado a sustentar o preso dentro do presídio. Então, é preciso que o preso trabalhe para, pelo menos, diminuir esses custos que recaem sobre os ombros da população. Agora, puxando um gancho sobre o que o senhor acabou de falar, no caso dos moradores de rua, eles sempre cometem diversos delitos, mas quando vão para a delegacia, assinam um TC, termo circunstanciado, e às vezes sai antes do próprio policial que levou para lá. Eu queria saber se o senhor concorda ou teria algum projeto, caso fosse eleito, para que, inclusive, quando o pessoal vai esse centro pop, não seja um centro pop perto das cidades, por exemplo, Taguatinga, Zanorte, fizesse um centro pop perto, por exemplo, da Papuda. Porque esse pessoal também, eles recebem bolsa do governo, a gente que paga o salário deles, que eles gastam muitas vezes com drogas, e aí eles cometem crimes, pequenos delitos, mas não dá nada para eles. O senhor poderia falar sobre isso? A nossa população tem um sentimento de insegurança em razão do aumento realmente bastante significativo do número de pessoas em situação de rua. E, infelizmente, nem todos
que estão ali nessa condição são pacíficos, aqueles que muitas vezes agridem, que fazem uso de droga, agridem pessoas de forma que não se pode esperar, de forma que surpreende. Inclusive tem notícias de agressão de crianças, de pessoas de idade, né? de mulheres com muita frequência. Então é preciso que a gente realmente mude esse tratamento, sobretudo para aqueles que são dependentes e usuários de drogas, que muitas vezes não têm sequer a capacidade de se autodeterminar. São muitos casos de pessoas completamente fora de si, nas ruas, cometendo crimes, não ficam infelizmente presos porque a legislação lhes dá esse benefício de continuar nas ruas dependendo da gravidade do crime, e isso exaure as forças de segurança, que às vezes prende 1, 2, 10, 20, 30 vezes a mesma pessoa. É o famoso enxugar gelo, e a gente tem que realmente avançar nesse sentido. Tá certo. Agora eu vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais, né? As principais pautas, caso o senhor seja eleito, e o seu número como eleitor, os eleitores. Eu quero ter um trabalho muito próximo à comunidade. Eu sou candidato a deputado federal porque eu fiz tudo que eu pude fazer na Secretaria de Segurança Pública, conheço de segurança pública, sou delegado de Polícia Federal, fui diretor executivo da Polícia Federal, fui diretor do Sistema Penitenciário Federal, fui por 2 vezes secretário de Segurança Pública e fui presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, que é o colegiado que reúne os 27 secretários de Segurança Pública do Brasil. Fui por 2 vezes presidente desse conselho, de forma que hoje eu acho que poucas pessoas no Brasil conhecem mais de segurança pública do que eu. E eu acho que o Congresso Nacional está precisando fazer uma discussão séria sobre segurança pública lá dentro do Congresso. Mudanças de legislação têm que ser feitas, elas são necessárias, e muitas vezes nós temos lá dentro pessoas que não têm o perfil, não têm o conhecimento técnico necessário para discutir segurança pública. Temos muitas vezes artistas, temos pessoas que vieram de outros meios, como pessoas que saem às vezes lá desses programas de televisão e que se tornam populares e acabam indo para o Congresso Nacional para discutir assuntos sem conhecimento de uma profundidade necessária, como é um assunto sério como é a segurança pública. Eu quero estar lá no Congresso para poder mudar legislações, como por exemplo essa legislação que permite um chamado menor de idade, um cara com 16, 17 anos de idade está cometendo crimes horrorosos, crimes bárbaros, cometendo estupros, homicídios, latrocínios, crimes gravíssimos, e o Congresso Nacional não tem maturidade para discutir e resolver esse problema, porque não temos lá, muitas vezes, pessoas com conhecimento para fazer isso. E eu tenho conhecimento para fazer isso e quero mudar as legislações relativas à segurança pública lá dentro do Congresso Nacional, para que a gente tenha um país melhor e mais seguro. Agradeço imensamente, foi uma honra e um regozijo a entrevista que o senhor me concedeu. Muito obrigado. E até mais. Prazer imenso. Valeu.